Fala pessoal do Move, tudo bem? Aqui é Felipe Fernandes e estou gravando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje nós vamos gravar o segundo vídeo no mesmo tema. O que você entendeu errado aí sobre o texto de Romanos capítulo 16, verso 1 e 2. Para quem não sabe, você entendeu errado, é o vídeo mais visto do canal. Nós já passamos de 2.500 visualizações. Vou colocar no card aqui em cima para você assistir, pode assistir posteriormente. E também no final do vídeo eu vou colocar de novo lá para você clicar e poder assistir o primeiro vídeo que nós gravamos sobre isso. Bom, a ideia é mostrar que com uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada, nós conseguimos encontrar verdades do texto dentro do contexto ao qual ele foi escrito, fugindo assim de interpretações equivocadas e levianas e imediatistas, né? Aquela que a gente faz na primeira leitura e vai embora. A diferença nossa nessa série para outros canais é que aqui no canal Move a gente mostra os materiais, os livros e os referenciais de onde nós fizemos a pesquisa para chegar a essas conclusões. Tá ok? Vamos junto nessa aí? Bom, pessoal, para o nosso, como eu fiz no primeiro vídeo, né, nosso livro de receitas, eu vou mostrar os ingredientes que nós utilizamos aqui para fazer essa interpretação do texto de Romanos 16, o verso 1 e 2. Vou começar apresentando o primeiro material, o que eu encontrei mais informações sobre o tema, que é o comentário histórico-cultural do Novo Testamento do do Lawrence Richards, perdão, tá ok? Ele é da editora CPAD, é um material bem antigo, é o que eu mais gosto. Foi meu primeiro grande comentário bíblico e é o que eu mais gosto. Então, foi esse o primeiro material que nós utilizamos na pesquisa hoje. Segundo material que nós utilizamos para pesquisa hoje também é do Lawrence Richards, mas esse publicado pela editora Vida, que é o comentário bíblico do professor, tá ok? Da editora Vida, vou colocar aí mais pertinho também. Bastante, muito conteúdo aqui, gente, muito bom mesmo. O outro material que nós utilizamos foi o comentário bíblico do John MacArthur, né? Esse saiu recentemente pela Thomas Nelson, está em promoção numa grande livraria online aí. Quem quiser adquirir, pode adquirir. Eu tinha ele em PDF, adquiri só para poder tê-lo como material físico. Outro item que nós utilizamos foi a Bíblia de Estudo do John MacArthur, que nós também utilizamos lá no primeiro vídeo. Gosto muito dessa Bíblia aqui, acho que ela soma muito para nós. E por último, eu utilizei a Bíblia de Estudo Pentecostal. Embora, por isso que eu estou citando ela, eu não encontrei nenhuma informação relevante à pesquisa que nós estávamos fazendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, ok? Mas como ela foi instrumento, porque um dos trabalhos da pesquisa é esse, às vezes você vai ao material e não encontra, mas eu não deixo de pesquisar a esses materiais aí, para ver o que a gente encontra que pode somar. Beleza? Bora lá? Vamos agora meter a mão na massa de verdade? Bom, como sempre deve ser feito a esse nível de pesquisa, é importante que você leia diversas traduções bíblicas que você tiver ao seu alcance. Por quê? A divergência entre as traduções bíblicas pode induzir a sua interpretação, tá? Por isso que é sempre importante a pesquisa sobre o texto bíblico, utilizando vários comentaristas, porque apenas as traduções, elas podem ter um caráter indutor, te induzir a algo. Mas eu vou ler aqui a minha tradução, que é a Revista Almeida Atualizada, quase caiu tudo aqui, Revista Almeida Atualizada, e o texto é Romanos, capítulo 16, o verso 1 e 2. Eu vou ler aí para vocês, que diz assim, olha, recomendo-vos a nossa irmã Febe, não é recomendo a ela, é recomendo a nossa irmã Febe, citando ela, tá? Citando diretamente ela, que está servindo a igreja em Cencreia. Esse está servindo aqui também já nessa leitura
pesquisatória, você já fica, poxa, está servindo, entrou agora, é recém-convertido, como que é esse está servindo, né? Para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que vos vier de precisar, porque tem sido de muitos e de mim protetora, inclusive. Olha só. Bom, geralmente esse texto ele é aplicado no sentido de colocar Febe como uma diaconisa, uma mulher que estava ajudando a igreja, uma igreja na região de Corinto, chamada, olha que eu esqueci aqui agora, Cencreia, né? A Cencreia é uma cidade portuária, né, próxima a Corinto, lembrando que Corinto também é uma cidade portuária, mas ela era como se fosse uma cidade antes de Corinto, por isso alguns comércios, materiais de comércio já ficavam por ali para serem manuseados, a matéria-prima, para poder ser comercializados futuramente. Começando então, o John MacArthur na Bíblia de Estudos, ele vai explicar para a gente o que significa o nome da febre, é o que eu vou tirar daqui, que significa luminosa, radiante, né? Esse nome também Paulo vai utilizar porque esse nome também tem uma referência por Paulo, principalmente pelo que nós vamos ver mais para frente, porque Paulo muito satisfeito com o caráter, né? Provavelmente Feber era uma pessoa de muita simpatia, muito comunicativa. Então isso aí atraiu muito o servir dela, a forma como ela conduzia o serviço dentro da igreja recém-formada em Cencreia. Vale lembrar, nos devidos contextos, igreja em Cencreia não é igreja templo, os mesmos moldes que nós temos aqui. Eles ainda estavam se reunindo nas oicas, reuniões nas casas, e alguns lugares onde encontravam abertura pública para falar do evangelho, mas não era em todos os lugares. Também atribui muito a Febe a ajuda que ela dava, o cuidado que ela dava aos recém-convertidos. Que cuidado era esse? Ela provia roupa, alimento, sustento para essas famílias recém-convertidas ao cristianismo. Então, isso é uma verdade sobre fé. Esse era o trabalho diaconal de fé, né? Ajudar o próximo. Mas, quando Paulo orienta a receber Febe, ele não está dizendo assim, olha, recebam a Febe, porque Febe ela ajuda todo mundo e agora é hora da gente ajudar ela. Esse é o entendeu errado. Muita gente entende que essa recomendação para que recebam a Febe é nesse sentido. Duas hipóteses se levantam aí. A primeira, que Paulo está pedindo para que recebam a Febe, porque parte da carta aos Romanos, Febe conduz a igreja. É Febe quem leva. E eles estavam temerosos disso por ser uma mulher que estava fazendo isso e não um homem. Então, Paulo deixa claro, recebam dela. Foi eu que estou mandando por ela. Uma possibilidade levantada pelos historiadores, tanto pelo John MacArthur quanto o Lawrence, levantam essa hipótese de que ela tenha levado esse fragmento da carta aos romanos, às igrejas, e Paulo tinha medo que eles não recebessem. O segundo pedido é que eles recebam a Febe, vem pelo trabalho ao qual Febe fazia, e agora que nós vamos entender. Beleza? Que trabalho é esse que Febe fazia? Olha, nas cidades gregas, existia as reuniões, eles chamavam nas cidades gregas de tiassoi, e nas cidades que estavam sob o domínio do Império Romano, de colégio. O que era colégio? As pessoas que tinham empresas, né, que tinham comércio, que trabalhavam, lucravam com o comércio, tanto nas tiassóis quanto nas colégios, precisavam escolher uma divindade para ser a sua divindade patronal, né? A divindade daquele empreendimento. Que no Brasil ainda tem muito, né? Onde empresas, principalmente dos cristãos católicos romanos, colocam lá a imagem do santo ao qual eles são devotos. E também existia isso lá
na Grécia e em Roma, né? E essa divindade patronal era muito comum, e esses patronos tinham uma responsabilidade para com essas divindades, que era do lucro, do seu sustento, da sua prosperidade, cuidar dos outros integrantes da mesma fé. Então, aquela ideia que até mesmo Paulo vai falar, olha, cuide dos domésticos da fé, ajude eles, né? Privilegie eles. Essa ideia vem dessa questão de divindade patronal. Qualquer divindade, então, os que tinham mais posses, atribuíam a essas divindades sua ajuda e o seu sustento às pessoas que estavam precisando. Ainda nessa ideia de que havia os seus patronos dentro dos grupos e das expressões religiosas que existiam naquele contexto, a gente vai ver, por exemplo, que em Corinto existia um patrono, ele é citado, inclusive, na Bíblia, chamado de Estefanas. Esse era um homem, né, em 1 Coríntios, capítulo 16, ali do verso 15 até o verso 18. E ali fica claro que ele fazia esse serviço de patrono. Ele quem sustentava os necessitados, fornecia os banquetes, os encontros, a alimentação, para que aquela expressão religiosa fosse mantida, certo? E no caso de Stefanos ali também, a relação dele com a igreja. É bem provável que Febe, lá em Cencreia, utiliza essa estrutura do patrono religioso, traz ela para o cristianismo. Só que ela traz para o cristianismo porque a ajuda que ela está dando a esses cristãos para não serem presos, mortos, né, maltratados, perseguidos, essa ajuda se dá por meio do comércio que ela fazia. Ou seja, Febe é patrona de uma religião e a religião que ela escolhe é o cristianismo. Ela converte-se ao cristianismo através da vida do ministério de Paulo e agora ela é a patrona dessa religião. Existia um homem, né, nesse período chamado Filo, que não dava à mulher nenhum crédito, né? E Filo dizia que as mulheres eram inferiores intelectualmente para poder exercer qualquer liderança. Febe derruba esse argumento do Filo, porque Febe é tanto uma mulher muito hábil no comércio, ela é patrona, ela tem uma empresa e ela é uma das lideranças da igreja em Cencreia. Então, o discurso de Filo cai ali por terra. A Febe recebe, então, essa instrução do ajudar o próximo e, então, ela tem que, de alguma forma, fortalecer o seu comércio, o seu ganha-pão, para continuar ajudando os cristãos que estavam agora ingressando à igreja em Cencreia. Nós vamos ter ali a ideia de que provavelmente um teólogo chamado Pomeroy vai dizer que Febe trabalhava vendendo tintas púrpuras ou tintas com brilho e perfumes, certo? As mulheres, né? Lídia, outro personagem bíblico, também exercia essa mesma função. Mas a ideia que John MacArthur traz é que Febe, ela era muito boa comerciante. Ela era muito próspera, ela vendia muito bem, ela tinha bons produtos para vender. E no que você entendeu errado é que quando Paulo pede para a igreja em Roma, olha, ajudem ela, duas palavras gregas são dadas para como é que eu vou usar aqui a expressão? Para conotar quem era a fé. Ela recebeu a palavra diáconos, ou diaconia, e a palavra pragma. E veja que o apóstolo Paulo, o texto no grego, vai dizer assim, olha, recebam a Febe, e é diaconon em eclésias, como diaconisa da igreja. Não é, ele não utiliza a mesma expressão lá em cima dos patronos, mas ele vai falar que ela serve a igreja em Cencreia, mas também vai usar a palavra, o termo pragma.
E esse termo pragma é vinculado na língua grega a negócios. Então, assim, ó, recebam Febe como a diaconisa e ajudem nos seus pragmas, ajudem nos seus negócios. Não é que era para a igreja dar comida ou sustentar a Febe, era para a igreja ajudar a Febe a vender os seus produtos, ou comprarem os produtos de Febe, ou divulgarem os produtos de Febe, porque Paulo tinha convicção de que Febe, ampliando suas tendas comerciais, vendendo mais, ela teria mais rentabilidade e ajudaria mais a igreja em ser entregue. E por que Paulo está fazendo isso? A gente já vai concluir por aqui. Paulo faz isso porque ele, conhecendo a Febe, uma mulher de muitas posses, de muito dinheiro, fica impactado com o fato dela se doar, ela não cuidar, né? Não fechar as mãos, muito pelo contrário, ela usa os seus bens para ajudar, e Paulo é sustentado por Febe, Febe ajuda Paulo financeira, monetariamente, ajuda ele, dá alimento, dá provento, coloca Paulo em círculos sociais dos quais Paulo não tinha entrado, e aí quando ele manda a carta por meio dela a Roma, ele diz assim, olha, ajudem ela, recebam ela como a diaconisa, como quem ajuda a obra, mas também recebam ela no pragma do seu negócio, ajude ela a vender mais e a vender melhor. Então ficou claro aí que a ajuda que deveriam dar à Febe não era acolhimento, era ajudar ela a prosperar nos seus negócios. Esse foi o vídeo de hoje, você entendeu errado. Se inscreve, se você gostou, compartilhe. Você quer mais vídeos, tem algum texto, alguma sugestão, deixe aqui nos comentários e a gente vai estudando aí, tenta trazer algo novo para vocês, beleza? Um abraço, pessoal, até a próxima.